Boa noite a todos vocês, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar este momento lendo versículos do Salmo 121 e do Salmo 91. Eu quero ler para vocês o Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quero ainda ler também o Salmo 91, que é um salmo também muito conhecido pela igreja, e diz assim o início desse salmo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Vou repetir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Meu irmão, nesse tempo de tantas dificuldades, adversidades, é um tempo realmente difícil, né? Para muitos está sendo até bem mais difícil. Eu queria então deixar com vocês esses versículos que eu acabei de ler, para que você esteja confiando no Senhor, você esteja se refugiando nele, tá? Confiando no seu poder, confiando na sua sabedoria, confiando na sua bondade. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela Igreja do Senhor na face da terra. Pai amado, agora rogamos ao Senhor que o Senhor esteja falando a cada coração. Deus, me dá graça, Senhor. Derrama sobre mim da tua graça, do teu poder, para poder, Senhor, expor a Deus a tua palavra, para poder, Senhor, levar esta mensagem, Deus, ao ouvido, Senhor amado, abertos, a coração abertos, Pai, para recebê-las. Por favor, abençoa os que estão ouvindo também. Fala com eles, Pai. Fala com eles. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é Igreja, obra da graça de Deus. Repito, Igreja, obra da graça de Deus. Jesus é quem edifica sua igreja. Em Mateus 16, versículo 8, Jesus disse a Pedro: Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A palavra Hades pode ser traduzida por profundezas, por morte, por sepultura, também por inferno. Edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu quero chamar a atenção para esta frase inicial. Edificarei minha igreja, disse Jesus. Edificarei, olha esta palavra. É Jesus quem edifica, Ele mesmo, é Ele quem edifica a sua igreja. É bem verdade, meus irmãos, que Ele nos colocou, nos inseriu em sua igreja, nos deu dons, talentos, para servirmos na edificação da igreja. Isso é verdade, edificando uns aos outros e realizando a missão da igreja, que é levar pessoas a Cristo, para que sejam salvas. Mas, como ele mesmo disse, sem ele não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo agindo em nós
e através de nós não conseguimos fazer nada pela edificação da Igreja do Senhor. Então, no final das contas, é Ele quem edifica a sua igreja. Jesus disse: edificarei minha igreja. Quero aqui também ressaltar essa palavra, minha. Quando a gente fala assim, olha, hoje tem culto na minha igreja, né? É um costume nosso falar, nada errado nisso. Nós não estamos querendo dizer com isso que a igreja nos pertence, certo? Ou que nós somos dono dela. Não. O que nós estamos querendo dizer é que nós pertencemos a essa igreja, certo? Por isso nós falamos, olha, vai haver culto na minha igreja, ou seja, a igreja a qual eu pertenço, a igreja da qual eu faço parte. Agora, quando Jesus diz, edificarei minha igreja, ele está dizendo que a igreja é dele, é isso mesmo. Ele está dizendo que a igreja pertence a ele. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele a comprou com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então ele, Jesus, instituiu sua igreja. Ele originou a igreja. Deus idealizou a igreja na eternidade. Ele a planejou. A igreja é um projeto de Deus. Na verdade, podemos dizer que a igreja é uma maravilhosa obra da graça de Deus. O Espírito Santo está agindo na edificação dessa obra, cujo fundamento é Jesus Cristo. Cristo amou sua igreja e deu sua vida por ela. Cristo ama sua igreja. E a minha pergunta esta noite é, e você, meu irmão? E você? Qual a importância da igreja para você? Você tem dado valor à igreja de Cristo? Você tem amor pela igreja do Senhor? Responda para você mesmo essas perguntas. Segundo ponto, nós somos a igreja de Cristo. A igreja que Cristo comprou com seu sangue. A igreja que Cristo ama. A igreja que Cristo está edificando, edificou e está edificando. Nós somos a igreja de Cristo. Nós, os salvos pela graça de Deus. Nós formamos a igreja de Cristo na terra. Repare que eu estou dizendo nós. Eu não disse eu sou a igreja, né? Ou você é a igreja. Não. Não existe igreja de uma só pessoa. Assim como não existe um grupo formado por um só indivíduo. Não existe um conjunto de uma só pessoa. Não existe reunião de um só. Também não existe igreja de uma só pessoa. A palavra igreja no Novo Testamento, ela traz em si o significado de grupo, de conjunto, de união de pessoas, tá? De reunião, mesmo que sejam poucas. É esse o significado. Embora seja costume nosso chamar o templo de igreja, né? Ou um local onde a igreja se reúne, chamar de igreja. O templo ou o local em que a igreja se reúne não é a igreja de Cristo. Não é. A igreja de Cristo é formada por gente, por pessoas salvas pela graça de Deus. Pessoas que se converteram a Jesus Cristo, pessoas que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que já nasceram de novo. A igreja, então, são pessoas salvas pelo Senhor. Então, meu irmão, você foi inserido, você que já se converteu realmente a Jesus, você foi inserido, colocado, incluído, agregado à igreja de Cristo. Você foi inserido na família de Deus. Você foi inserido no rebanho do bom pastor que é Jesus. Você foi inserido no corpo de Cristo, não o corpo físico, é o corpo espiritual. A igreja do Senhor Jesus é chamada na Bíblia o corpo de Cristo, e você é um membro desse corpo. A Bíblia diz, em 1 Pedro 2,5, que cada um de nós, veja bem, cada um de nós
é uma pedra viva, ou seja, uma pedra espiritual, ou um tijolo espiritual, na casa espiritual que Deus está edificando, que é a igreja dele. Não um templo físico, a igreja do Senhor. Olha, isso é um tremendo privilégio, eu entendo assim. É um tremendo privilégio, é uma honra fazer parte da igreja de Cristo. Não despreze isso. Não despreze isso. Terceira coisa, Deus colocou você na igreja dele com um propósito. Você sabe disso? Deus inseriu você na igreja dele com um propósito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, você pode ler todo o capítulo, que cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo, que é a igreja. Deus deu a você, então, o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo e você tem uma função nesse corpo. O Espírito Santo tem dado a você dons para serem utilizados para a edificação dessa igreja. Lembre-se, é Jesus quem edifica a sua igreja, mas ele usa também a você e a mim para essa finalidade. A palavra de Deus diz em Efésios 4,15 que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, cresce, veja bem, cresce, preste bem atenção nisso, e edifica-se a si mesmo em amor, olha agora, na medida em que cada parte desse corpo, ou dessa igreja, realiza a sua função. Você entendeu isso? Olha bem, então a igreja de Cristo cresce espiritualmente, numericamente, e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte desse corpo realiza a sua função. Então, para que esse corpo, que é a igreja, cresça e se edifique, cada um de nós precisa realizar a sua função ou fazer a sua parte. Tá? Então você foi colocado na igreja de Cristo para auxiliar no crescimento espiritual e numérico desta igreja. Você foi colocado na igreja para abençoar e para ser abençoado também. Na verdade, você foi colocado na igreja de Cristo para amar e ser amado, para perdoar e ser perdoado, para ajudar e ser ajudado, para fortalecer e ser fortalecido, para encorajar e ser encorajado, para aconselhar e ser aconselhado, para ensinar e ser ensinado, para orar por pessoas e para que pessoas orem por você. Isso é a igreja de Cristo. Deixe-me fazer uma observação aqui. Nós fazemos parte da igreja chamada universal. Aqui não estou falando da igreja universal do reino de Deus, tá? O que é isso, igreja universal? A igreja universal é formada pelo conjunto de todos os salvos na face da terra, de todas as nações, tá? Todos os cristãos, todos os crentes em Cristo Jesus na face da terra, eles formam a chamada igreja de Cristo, a igreja universal, tá? Então nós podemos dizer, olha, a igreja de Cristo no Brasil, quer dizer, o conjunto de todas as pessoas salvas pelo Senhor Jesus, né, que fazem parte da igreja dele aqui no Brasil. Você pode dizer, olha, a igreja de Cristo, ali em São Vicente, né, está se referindo a todos os crentes em Jesus Cristo, de várias denominações, igrejas dependentes que fazem parte da igreja de Cristo. Mas também existe a igreja local. E nós fazemos parte tanto dessa igreja, né, que é a igreja universal, como fazemos parte da igreja local. E no nosso caso é a Igreja Batista de Vila Joque, que costuma se reunir ali na rua Tecebagbe 493, no bairro de Vila Joque. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: qual tem sido sua cooperação para o fortalecimento espiritual de sua igreja, a Igreja Batista de Vila Joque? Qual tem sido sua cooperação para que essa igreja realize sua missão de ganhar pessoas para Cristo, ali naquele bairro, né?
e, na verdade, até os confins da terra, através da obra missionária. Qual tem sido? A pergunta para você refletir, responder para você mesmo. Deus fez de nós igreja com santo propósito. Esse é o quarto ponto. Falei que Deus colocou você na igreja com propósito. E Deus fez de nós, agora colocou você junto com outros, fez de nós igreja com santo propósito. Eu vou destacar aqui 4 coisas acerca desse propósito de Deus. Deus fez de nós igreja para o louvor de sua glória. Em Efésios, capítulo 1, fala muito disso. Tá? Ali no início do capítulo 4, do versículo 4 ao 6, diz que Deus nos escolheu, olha só, antes da criação do mundo. E nos escolheu em amor, e nos predestinou para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo. E aí diz o texto, isso para o louvor de sua glória. Depois, mais adiante, no versículo 12, no mesmo capítulo 1 de Efésios, repete a mesma ideia, dizendo que o propósito da nossa salvação em Cristo, da nossa redenção, é para que sejamos para o louvor da sua glória. Mais adiante, versículos 13 e 14, diz que quando fomos salvos, fomos selados em Cristo com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você entende isso? A igreja existe para o louvor da glória de Deus. Para isso Deus fez de nós igreja. Para que a sua glória seja reconhecida, admirada, demonstrada. Seja reconhecida, admirada, amada e demonstrada através do nosso testemunho. Deus fez de nós igreja para a sua glória. Quando falamos para a sua glória, queremos falar sobre a sua majestade, a sua grandeza, para que possamos admirar sua majestade, reconhecer, admirar sua grandeza, sua justiça, sua sabedoria, sua santidade, seu poder, sua soberania, sua bondade, seu amor, tudo o que Deus é. Então Deus nos fez igreja para sua glória. Então, meus irmãos, veja bem, Deus fez de nós igreja para que a gente desfrute da comunhão com Ele, aqui e na eternidade. Para que o amemos com todo o nosso coração e desfrutemos do amor dele para conosco. Deus fez de nós igreja para desfrutarmos de sua presença, para andarmos com Ele, tá? Para desfrutarmos do seu amor, da sua paz, da alegria que vem dele, que vem do céu, que vem do Espírito Santo que em nós habita. Nessa terra, nesta vida de uma maneira parcial, mas lá na eternidade, com toda a sua plenitude. Por isso Deus fez de nós igreja. Nós somos igreja para vivermos para a glória de Deus. Uma outra coisa, Deus fez de nós igreja para vivermos o amor fraternal, a comunhão entre os irmãos. Para vivermos essa comunhão uns com os outros. Jesus orou por isso. Jesus orou para que a sua igreja vivesse em comunhão. Lá em João, capítulo 17, versículo 22, o Senhor Jesus diz assim na sua oração: Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, orando ao Pai. A comunhão entre os crentes, o amor fraternal, é questão de obediência ao Senhor Jesus. Em João, capítulo 15, versículo 12, Jesus disse: Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Eu os amei. Isso é um mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Em João, capítulo 17, versículo 23, Jesus pede ao Pai que nós, como igreja, sejamos levados à plena unidade,
para que o mundo reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem, então Jesus pede isso ao Pai, que a igreja seja levada à plena unidade, nós que somos a igreja, porque assim o mundo pode reconhecer a glória do Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Isso então quer dizer que a comunhão entre nós, entre os irmãos, é uma demonstração da glória de Deus para o mundo. Somos igreja, meus irmãos, somos igreja para estarmos nos edificando, para estarmos nos encorajando, nos fortalecendo, sabe? Nos consolando, nos aconselhando um ao outro. Já falei isso, né? Orando um pelo outro, perdoando, até corrigindo um ao outro. Nós somos igreja para isso. Isso é a comunhão. Deus fez de nós igreja para vivermos essa comunhão. E é isso que Deus quer. É isso que Ele quer que façamos como igreja de Cristo. Sobre essa comunhão, nós temos em nossa igreja uma estratégia que nós usamos e incentivamos os irmãos a estarem envolvidos, né, participando disso. São as células ou os pequenos grupos. Eu quero aqui incentivar você a estar, envolvido com a sua célula, envolvido mesmo com o seu pequeno grupo, para que essa comunhão seja uma comunhão ativa, né, entre nós. É uma ferramenta, é uma estratégia especial, eu entendo assim. Não é a única, mas é certamente a mais intensa, né, que tem a mais intensidade. Deus então colocou você em sua igreja para que você viva essas coisas. A comunhão. Você tem cooperado? Minha pergunta agora. Você tem feito sua parte para que a igreja viva essa comunhão? Para que seja uma igreja forte nessa área, a comunhão fraternal. Você tem feito a sua parte? Pense nisso, reflita nisso. Uma outra coisa ainda. Deus nos fez igreja para realizarmos a missão que Ele nos deu. Deus deu uma missão à igreja. Mateus 28, texto bem conhecido, muito conhecido pelos irmãos, fala sobre essa missão. E eu vou ler aqui. Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, olha a missão aqui. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí está a missão que Jesus deu à igreja. A sua igreja na face da terra. A nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Joque. A missão dada por Jesus. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A missão da igreja, em levar pessoas a Cristo, em ganhar vidas para Cristo, não só no bairro ali de Vila Joque, especialmente ali. Há muita gente ali que precisa ouvir o Evangelho da salvação. Também na cidade e até os confins da terra, através da obra missionária, a igreja alcança nações. Então essa é a missão da igreja. Está muito claro isso, né? 1 Pedro também 2,9 tem um versículo muito interessante e conhecido. Vocês, porém, falando para a igreja, hein, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha só, irmãos, como é que Deus fala com a igreja. Povo exclusivo de Deus para, agora vem a missão, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está muito claro na palavra de Deus que Deus quer que esta igreja realize a missão. A igreja não pode dizer, nós não podemos dizer, não, Senhor, nós não vamos realizar a missão, não, nós não queremos fazer isso, nós não vamos te obedecer. Não podemos dizer isso como igreja, de forma alguma.
A igreja também não pode fazer de conta que não ouviu a ordem do Senhor, que não conhece essa missão. Para que você e eu pudéssemos ouvir o Evangelho, tá? E sermos salvos pelo poder do sangue de Cristo. Pessoas tiveram que entender, porque Deus as colocou na Igreja de Cristo, e tiveram que se dispor a fazer a sua parte para que a missão fosse cumprida. Entende isso? Pessoas falaram de Cristo para você, porque elas se dispuseram a se envolver na missão de ganhar vidas para Cristo. Senão, nós não teríamos ouvido o Evangelho. Pergunto novamente, você está fazendo sua parte para que a igreja cumpra a sua missão? Você está fazendo a sua parte? Como eu disse, há muita gente no bairro de Vila Joque que precisa ouvir ainda o Evangelho da salvação de uma forma clara. Salvação pela fé, pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Tá? E a nossa igreja tem a responsabilidade de anunciar a esses moradores do bairro o Evangelho da salvação. E isso inclui eu e você, a nossa igreja. Mas não só em Vila Joque, eu estou aqui repetindo algo, mas também através de missões, tá? Enviando missionários, orando por missionários, por missões, ofertando para a obra missionária, evangelizar também no Brasil e no mundo. Falando nisso, nós temos em nossa igreja a Michele, né, que está saindo para a obra missionária. Os irmãos já devem saber disso. Ela vai para o Piauí trabalhar com a MEAP, vai ficar lá por um ano, né, pelo menos por enquanto, trabalhando na obra missionária. Então a igreja enviando, o que a igreja deve fazer? A igreja deve orar pela Michele. A igreja deve também estar apoiando ela financeiramente. A igreja deve estar com ela no campo missionário. A igreja cumprindo a missão que Deus deu a ela. Eu quero aqui dar uma palavra de incentivo neste momento. Eu quero incentivar você que tem cooperado com seus dons e talentos, você que tem feito a sua parte para que esta igreja, nossa igreja, faça a vontade de Deus. Eu quero incentivar você, que você continue assim, meu irmão. Você continue assim, minha irmã em Cristo. Olha, Deus tem visto sua disposição em servir com amor, tá? Para que a igreja de Cristo, a nossa igreja, cresça espiritualmente e no número de salvos. Deus tem visto, sim. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Continue fazendo a sua parte, tá? Continue motivado pelo amor ao Senhor, como o pastor Wagner pregou, né, no ano passado. Não é apenas pelo dever, é dever também nosso, tá? Mas é pelo amor. Tá? Deve ser feito pelo amor, pelo mover do Espírito Santo em nosso coração, sendo capacitado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, pelo amor ao Senhor e à sua igreja. Também quero aqui incentivar, quero dizer, para aqueles que por um motivo ou outro têm deixado de fazer sua parte para o fortalecimento espiritual da nossa igreja, para o crescimento numérico da igreja do Senhor. Eu quero dizer o seguinte: unam-se aos demais irmãos que amam o Senhor e sua igreja, unam-se a eles, disponham-se, sabe, também com amor, conforme a capacidade, o vigor que Deus concede a você. Cada um, né, tem lá os seus dons, seus talentos, é isso. Cada um tem a disponibilidade de tempo diferente do outro. Cada um tem um vigor diferente do outro, mas de acordo com o seu vigor, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, e de acordo com a capacidade, dons e talentos que Deus lhe deu. Disponha-se, meu irmão, disponha-se. Tá? Faça a sua parte, faça a sua parte, para que esta igreja, a Igreja Batista de Vila Joque, seja uma igreja forte na devoção a Deus, no relacionamento com Deus, na comunhão com Deus, tá?
seja uma igreja forte na comunhão fraternal, na comunhão entre os irmãos, seja uma igreja forte na missão de anunciar o Evangelho aqui até os confins da terra, seja uma igreja forte no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Faça a sua parte. Sabe, a igreja, ela é aquilo que os crentes que fazem parte dela são. Você entende isso? A igreja é o resultado daquilo que nós, os crentes que fazemos parte dela, somos. Apresente-se ao Senhor. Apresente-se ao Senhor. Apresente-se hoje mesmo. E diga como Isaías: eis-me aqui, né? Envia-me, usa-me. Diga ao Senhor: Senhor Deus, usa-me para a tua glória e para o bem da tua igreja. Faça isso, irmão. Sirva a Deus, sirva com amor, sirva no Espírito Santo. Né? Isso é muito importante. Eu quero agora, neste momento, pedir que você esteja, se puder aí, né, acompanhando também comigo. Eu vou orar mais uma vez. Tá? E vou aqui, antes de orar, eu quero dar uma orientação para você, como estou dando nas células que eu tenho visitado, né, nas reuniões online, tenho visitado algumas células e dado 3 orientações eu quero dar para você. Primeiro, tempo a sós com Deus. Valorize isso. Valorize isso. Coloque isso como prioridade na sua vida. Isso é para o seu bem, tá? E para o bem da igreja a qual você pertence. Tenha tempo a sós com Deus. Separe diariamente um tempo reservado, você e o Senhor, para que você possa ali, então, elevar sua alma ao Senhor, como diz o Salmo. Tá bom? Para que você possa estar crescendo na comunhão com Deus. Deus tem muito para fazer em você e através de você. Faça isso, tempo a sós com Deus. Segunda coisa, participe dos cultos. Seja assíduo, isso é muito importante, faz muita diferença para uma igreja. Essas 2 coisas. Se os crentes realmente desenvolvem comunhão com o Senhor, se os crentes participam dos cultos, são assíduos aos cultos, porque ali, irmãos, é um momento de edificação, né? Ali é um momento de orientação para a igreja. Faça isso. Agora não temos o culto presencial. Logo, em breve, se Deus teremos, né? Se Deus quiser, estamos já programando para voltar, né? Ali para o nosso salão de cultos, o nosso templo, que está no finalzinho, né? Está sendo construído, está no final. Tá? Então nós voltaremos com a graça de Deus, certo? Mas enquanto nós não voltamos, faça isso se você tem como, né? Tem instrumentos para isso, participe do culto online. Ainda que a sua internet seja um pouco, né? vacile um pouco, né? Mas participe. É tão bom participar do culto ao Senhor. É ao mesmo tempo um dever, mas ao mesmo tempo é um prazer. E outra coisa, envolva-se com a sua célula. Envolva-se. Participe das reuniões. Faça tudo possível para participar. Hoje também é online, né? Atualmente é online. Tá? Participe da dinâmica, não só das reuniões, mas da dinâmica da comunhão da célula. Né? Você esteja ali, entrando em contato com irmãos, procurando saber se eles estão bem, se não precisam de oração. Faça isso, irmão. Então, 3 coisas para que a igreja também ela cresça, ela seja uma igreja forte. Você tendo tempo a sós com Deus, você participando dos cultos e você se envolvendo com a célula da igreja, com a sua célula. Vamos então orar para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nesse momento, Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta mensagem. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, Senhor. Ó Pai querido, dê crescimento espiritual, fortalece essa igreja espiritualmente, Pai. Ó Deus, e que esta igreja, pela Tua graça, pelo Teu poder, ela esteja, Senhor, não só se edificando espiritualmente, mas também cumprindo a Tua missão, realizando, Senhor, a Tua missão, Pai. Deus querido, abençoa assim cada irmão, abençoa, vai derramando, Pai, do Teu amor. Ó, Senhor, vai concedendo disposição, Pai, motivação, Pai, para que todos possam juntos, unidos, Pai, estarmos realizando a Tua obra, estarmos sendo igreja para o louvor
da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.